Gostaria de propor uma passagem que chama muita atenção e ela se repete pelo menos 3 vezes nos evangelhos, que é a passagem que Jesus dá o duro diagnóstico: não vos conheço. Vamos dar uma lida nas 3 passagens, começando por Mateus 7. Depois Mateus 25 e depois Lucas 13. Mateus 7, 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Depois Mateus 25. Aqui na parábola das virgens, 25:11. Mais tarde, vocês conhecem, então eu estou resumindo um pouco aqui a leitura. Versículo 11, mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. E depois Lucas 13. E aqui a gente poderia ler um pouco mais, a partir do 22. Passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Respondeu-lhes: esforçai-vos para entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá: não sei de onde sois. Então direis: comíamos e bebíamos na tua presença, e ensinavas em nossas ruas. Mas ele vos dirá: não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque e Jacó, e todos os profetas, mas vós lançados fora. Então, eu queria, para início de conversa, eu queria sugerir que vocês meditassem nessas passagens, porque nós não vamos conseguir ir muito longe, porque apesar de várias interpretações, o Senhor está aceitando ou rejeitando aqui. E não há tantas possibilidades. Ou entra, ou está ficando de fora. Ou seja, o Senhor está usando algum critério para aceitar ou rejeitar. O Senhor está usando algum critério que nós precisamos descobrir qual é. Porque disso depende a nossa entrada, a nossa salvação. Então,
aqui é uma questão bem individual por enquanto, tá? Então minha sugestão é que meditássemos nessa passagem, porque o Senhor, o que Ele quer dizer com não te conheço, que não vos conheço? Assim, eu quero tentar explicar alguma coisa sobre isso, mas eu não acho que é esgotável e vocês precisam conferir isso com responsabilidade, porque o Senhor está aqui aceitando ou rejeitando. E não são quaisquer pessoas. Ele está aceitando ou rejeitando pessoas que proclamam Senhor, Senhor. Inclusive pessoas que fizeram mais coisas até do que eu e você. Milagres, expulsão de demônios, uma série de coisas, né? Então, eu gostaria de montar o problema primeiro, porque, veja, o Senhor está dizendo, eu não te conheço, e você sabe que, por exemplo, em Apocalipse, ele, no capítulo 5, fala que ele tem 7 olhos. Né? Vocês sabiam? É simbólica, né? E o que nos dá a entender que ele tudo vê, né? Que ele vê completamente, que ele vê soberanamente, não tem nada que lhe escapa aos olhos. Então, poderíamos dizer que é impossível que o Senhor não conheça algo. E como que ele está afirmando que não conhece alguém que está na frente dele, né? Então, a questão seria, o que ele está querendo dizer com eu não te conheço? Porque ele conhece todas as coisas. Nada lhe escapa. Não é possível nós concebermos que o Senhor está faltando capacidade ao Senhor para conhecer algo. Estão entendendo? Não é possível nós imaginarmos isso. Então, de que ele está falando? Quando ele diz, eu não te conheço, de que ele está falando? Então, aqui a cena é o dia do juízo. É o dia que todos devemos comparecer diante do Senhor. Esse é o cenário, e ele vai, como eu disse, ou é à direita ou é à esquerda dele. Ou é lago de fogo ou mora com ele. Então não existem várias possibilidades. Não há vários lugares para ir, né? Ou vai morar com ele, ou vai morar com Satanás. Então, essa é o cenário em que todos nós estamos diante do juiz, daquele que tudo discerne, diante daquele que tudo entende, diante daquele que foi dado toda a autoridade de julgar, e ele está usando algum critério, ele está procurando por algo, e é isso que ele quer encontrar. E é esse algo que eu gostaria de provocá-los para descobrir o que é isso, em que ele está de olho, o que ele está procurando. Porque não pode ser uma questão de conhecimento simplesmente. Não pode ser uma questão de capacidade de conhecer, porque isso não falta a ele. Tá? Então, esse algo que ele está procurando, eu vou reservar um pouco mais para frente, tá? Porque eu gostaria de falar primeiro sobre o que está diante dele, tá? Porque ele está dizendo, eu não te conheço. Então, ou seja, tem alguém diante do juiz e ele faz essa afirmação, não vos conheço. Então, o algo que ele gostaria de encontrar, a gente joga um pouco mais para frente. E agora eu queria falar um pouco sobre o que está diante dele. Tá? E o Senhor, eu vou dizer assim, ele está diante de uma pessoa que não é verdadeira. Ele está diante de uma pessoa
falsa, ele está diante de uma pessoa que não passa em algum exame que ele faz. Porque, aliás, a palavra conhecer, o tio Cristóvão tratou bastante hoje de manhã, ou pelo menos no início da mensagem, sobre esse conhecer. E o conhecer é uma palavra tão rica, tão cheia de conteúdos. O nosso dicionário, por exemplo, dá pelo menos 15, 18 significados diferentes, possibilidades diferentes para a palavra, para o verbo conhecer. Tá? Então, em um deles, por exemplo, é fazer revista às tropas, fazer uma revista às tropas, ou examinar algo. Conhecer tem a ver com checar, tem a ver com examinar, tem a ver com discernir. Então, esse que o Senhor não conhece, eu queria só fazer uma troca de termos. Eu não acho que tem prejuízo, mas vocês podem julgar. A troca que eu gostaria de fazer era: eu não te reconheço. Pode ser. A troca pode ser. Porque é uma proposta que eu estou fazendo para tentar entender um pouco melhor a cena. Porque reconhecer vai fazer algum sentido daqui a pouco. Então, o Senhor está procurando por algo e ele não reconhece, ok? E a pessoa que está, esse é uma espécie de teste, um exame que o Senhor faz, essa pessoa não passa. Por isso que eu estou dizendo, é uma farsa, é um personagem falso, não é algo verdadeiro que está diante dele. E isso eu queria voltar no início de como é que se produz uma pessoa falsa. Como é que se produz um personagem? Como é que se produz uma pessoa alienada, que é um outro termo que eu gosto de usar? Como é que se produz isso? Se produz desde muito cedo. Desde pequenininho é que começa o processo de alienação. Desde muito pequeno começa o processo de se criar um personagem, de se criar ou de encarregar aquele serzinho de um papel. Tá? E isso vem muito com os próprios pais. Não é? Qual é uma das perguntas, uma das coisas que é mais intensificados na criança, desde muito cedo? Que é uma coisa que é muito... Não. Perguntar o que está na minha cabeça é difícil, né? Mas veja. Por exemplo, os tios de longe chegam para visitar, aí está lá o boyzinho. O que muito se pergunta para o garoto e para a garota? O que você vai ser quando crescer? Hein? Não é assim? E, às vezes, o garoto responde, às vezes, quem responde? O pai, no lugar do garoto. Né? Ou, às vezes, o garoto responde uma coisa que o pai já inculcou. Então, é aqui que começa um projeto falso, uma pessoa falsa. Uma pessoa que está representando, uma pessoa que está atuando. Ela recebe um papel, como num teatro. E, no caso, quem distribui os papéis, tem várias pessoas. Tem o avô, tem os pais, tem os tios. Tem um monte de gente para distribuir os papéis, para que aquele jovenzinho já adote aquilo e trilhe aquele caminho. Só que aquele caminho é um caminho falso. Ele recebe uma identidade falsa. Não é? Então, por exemplo... Qual seria a diferença entre uma prostituta e um engenheiro, por exemplo?
Depende do engenheiro. Veja, um é mais aceito socialmente, outro menos. Tem várias diferenças. Mas se pensar em termos de papéis, atuação, entende o que eu estou falando? Papéis que chegam para você. Não tem nenhuma diferença. Ambos estão atuando. Porque ninguém diria que a prostituta, por exemplo, nasceu para aquilo, não é isso? Ninguém diria, tá certo? Mas e o engenheiro? Também. É a mesma coisa. Você nasceu para isso? Por que você está fazendo isso? Porque você recebeu um papel. É um teatro. Ou ainda poderíamos chamar de circo, não é? Que ficaria mais pejorativo, mas a ideia é que é uma atuação. E isso o Senhor não pode aceitar, porque Ele não é isso que Ele planejou. E, assim, veja, eu estou querendo que vocês entendam um pouquinho sobre Deus nos seguintes termos. É como se Deus fosse autista. Nós conhecemos, eu e a Stefania fomos a Curitiba, na casa do Kiko, e ele tem um filho autista. Uma figura. Um prazer conhecê-los. E ele se interessa basicamente por duas áreas. Duas coisas só. Pescar, que tem a ver com peixe, que tem a ver com aquário. Então, é só uma área. Ele gosta de pescar e gosta de cuidar do aquário na casa dele e tal. E ele gosta de fazer aviões. Ele tanto faz, de isopor, de papel, é uma coisa genial. Ele só se interessa por essas duas áreas. Então, se você quiser conversar com ele, o que você precisa? Você precisa entrar nas áreas que ele interessa. Porque fora disso, ele não tem interesse. Então, é mais ou menos isso que eu estou querendo mostrar, que o Senhor não tem interesse em algo que não faz parte do foco dele. Ele não tem interesse sobre algo que não saiu dele mesmo. Então, ele não tem interesse em pessoas atuando. Ele não tem interesse em papéis que foram distribuídos por outros que não ele. Tá? Então, a alienação, que é um termo da filosofia, que significa um distanciamento da realidade, não é isso? Só que, assim, eu estou pedindo emprestado o termo, mas eles usam de um outro jeito. Por exemplo, Karl Marx fala que a alienação é a religião, e deveríamos concordar em grande parte, mas ele diz que, por exemplo, nós criamos os céus, criamos a ideia de Deus, criamos tudo é fruto da imaginação humana, por conta das infelicidades terrenas. Então, temos uma vida miserável, então a gente cria uma outra realidade. Então, isso é alienação. Agora, a alienação é esse distanciamento da realidade. Então, veja, realidade, eu já mencionei isso alguma outra vez, e realidade tem a ver com real, não é? Que tem a ver com o rei. Então, onde o rei, veja, aquela ideia do autista, onde o rei tem interesse, nessa área, tudo é real. Tudo é realidade nessa área. Fora disso, é considerado fora da realidade. Portanto, um alienado. Então, a pessoa que está diante do Senhor, ela foi crescendo com essas influências que vieram de várias partes. E ela foi se tornando um estranho ao Senhor. E é por isso que o Senhor não reconhece. Por isso que o Senhor diz, apartai-vos de mim. Porque é um estranho que está diante dele.
E esse estranho, porque ele é feito de um monte de coisas, menos dele mesmo, menos do Senhor. Ele é feito de várias filosofias, ele é feito de televisão, é feito de vários interesses, de coisas que chegaram até ele. Então, o Senhor não tem compromisso com algo que não saiu dele mesmo. Né? O Senhor não vai admitir alguém morar com ele que não confere nesse exame. Tá? Então, o algo que o Senhor está interessado, então, o que eu estou imaginando, e vocês não podem ficar restritos a isso, então, vocês podem pensar um pouquinho sobre o que então o Senhor está interessado? Quando Ele está quando estivermos diante dEle, Ele está procurando pelo quê, então? Porque o contrário, então, se Ele diz para alguns, não te conheço, então é provável que a todos os outros Ele reconhece, ou diz, conhece, ou sede bem-vindo, ou bendito, servo bom e fiel, toda essa recepção. Então, o que ele está procurando? Quando nos encontrarmos com ele. Ele está procurando por algo real, por algo verdadeiro. Ele está procurando por ele mesmo. Tá? O Senhor está procurando ele mesmo. E teve uma época que eu imaginava que, poxa, mas quão árduo será essa tarefa do Senhor julgar a cada um? Porque é uma confusão terrível. Parece, mas não é. Não parece, mas é. Tem todo tipo de situação. Então eu fiquei pensando, nossa, o Senhor deve ter muito trabalho para julgar a cada um de nós. Mas não é verdade, porque era só a minha mente mesmo limitada. Porque o Senhor está procurando por algo que saiu de dentro dele. Então, por isso que eu fiz a troca pelo termo reconhecer, porque reconhecer tem a ver com uma coisa repetida. Ou seja, um dia saímos de dentro dele, em potência, em projeto, não é? Nascemos, e ele espera receber de volta isso que saiu de dentro dele. Nós, cada um de nós. Que só pode ser ele mesmo, ou seja, uma parte dele. Porque, de fato, ele é multiforme, é muito rico. Então, nós saímos de dentro dele. Ele espera algo. Ele espera que isso, em potência, se concretize. Não é? E que, quando nos reencontrarmos, ele reconheça o que saiu de dentro dele mesmo. Então, o que muda muito para nós, assim, a ideia, porque aqui nós já estamos a questão temos que passar pela porta estreita e todo esse Senhor, Senhor e milagres e várias atividades evangélicas, espirituais, nenhuma dessas atividades serve para argumentar diante do Senhor. O que ele está procurando é algo que saiu de dentro dele mesmo, e aí se torna muito pessoal para nós necessitarmos buscar na fonte
a nossa identidade. Tá certo? Tem perguntas até agora? A pergunta é, se saímos de dentro dele, o que saiu de dentro dele? A pergunta é essa. O que exatamente saiu de dentro dele? Cada um de nós. Cada um de nós. E saiu em forma de potência, em forma a ser consumado, a ser desenvolvido e concretizado e consumado. Então, o que saiu de dentro do Senhor? Um sonho. Um sonho que, por exemplo, em Apocalipse, receberemos um nome novo. Que nome novo? Bom, um nome novo na nossa perspectiva, porque é o que ele sempre, é o nosso nome verdadeiro. Então, é esse nome verdadeiro que saiu de dentro dele, lá, desde a fundação. E é isso que ele está procurando nesse reencontro, né? Então, esse sonho que saiu de dentro dele tem nome, tem várias características, tem todas as características, tem a personalidade, tem várias coisas. Agora, um nome que poderia resumir esse algo que ele está buscando, também não é algo completamente assim. Cada um de nós deveria buscar uma coisa completamente diferente um do outro. Não. Todos nós somos chamados a ser discípulos. Então, discípulo é o ponto de partida. Nós não deveríamos pensar em termos tão diferentes um do outro. Ou seja, você descobriu sua identidade. Tá, mas eu ainda tenho que descobrir a minha. Mas assim, você está partindo do quê? Você está partindo do zero? Ou seja, você vai começar um assunto com o Senhor do zero? Não, não é do zero. A palavra já nos fornece grande parte da identidade, vamos dizer, genérica a todos nós. Esse ponto de partida, portanto, não seria do zero, seria do escravo, do servo, tá? Para um dia se tornar amigo. Então, não é aqui, assim, vamos tentar encontrar, cada um vai tentar... Não, é partindo desse ponto para o relacionamento de amizade, tá? Que é o servo, ele obedece, e aqui, voltando para... Vamos voltar para Mateus 7. Nós temos a... Eu certamente não é impossível transmitir assim, se não for pelo Espírito, né? Mas nós temos uma impressão de que Deus, aquela ideia de que tudo dá certo no final. Bom, tudo dá certo no final? Nas novelas. Porque assim, nós estamos em dias tão confusos, porque as pessoas têm maluco de todo jeito, falando que no final das contas o Senhor traz tudo para ele de volta, e ninguém vai para o inferno, e que o próprio inferno é esvaziado, fica vazio. Nossa, é verdade, o inferno fica vazio em Apocalipse 20, talvez.
Mas por quê? Porque ele precisa entregar os mortos para julgamento, porque ambos, tanto os mortos quanto o próprio inferno, é lançado num lago de fogo. Então, existe condenação. Parece não necessário dizer, ou melhor, parece muito óbvio assim, mas nós estamos em dias tão confusos, tantas doutrinas, tantas coisas humanas no meio. Então, tudo dá certo no final? Tudo dá certo no final para o Senhor. Mas e para eu? E você? É garantido? Tudo dá certo? Não, ele está dizendo que são poucos os que trilham a porta estreita e muitos os da porta larga. Então, para trilhar a porta larga, não é preciso fazer nada, é só continuar. É só prosseguir com o ritmo. Aquele ritmo lá, desde criancinha, não é? Que vai atender aos caprichos de todo mundo. Depois que casa, aí também tem vários outros caprichos para atender. E assim, aí vai seguindo, vai levando. E então, esse é o caminho largo. E o caminho largo conduz à perdição. E o caminho estreito, são poucos os que trilham. Então, o que eu estava dizendo, que o início da conversa é ser servo, entender essa identidade, porque, versículo 21, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele, então esse entra, aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Aquele que faz a vontade de meu Pai é um servo bom e fiel. E servo bom e fiel são dois adjetivos, bom e fiel. Esses adjetivos são do servo. Bom, mas eles estão junto com o servo. Servo bom e fiel, né? Então, eles são atribuídos ao servo, mas eles não são originados no servo, né? Então, o Senhor está procurando por características dele mesmo em nós, nesse reencontro. Amém? O caminho, porque veja, quando uma outra pergunta que os adultos fazem para as crianças, ou não tão para as crianças, mas para os que estão próximos a casar, por exemplo, é uma pergunta seguinte: o que você vai fazer na vida? Né? Ou como você vai ganhar a vida? Né? Você vai casar, mas como você vai ganhar a vida? Então, assim, é uma confusão de termos, não é? Porque Jesus falou, eu sou a vida. E quem quiser ganhar a vida deve perder a vida. Então, o caminho é um caminho de carregar a cruz, é um caminho de morte, é um caminho de constante perda da identidade falsa, da identidade mundana, e abrindo espaço para a identidade verdadeira aparecer. Não é? Nós não podemos produzir essa identidade verdadeira. Nós não podemos permitir que a falsa vá perdendo espaço. Como que isso acontece? Com o instrumento de morte que é a cruz. Tome a tua cruz e siga-me por esse caminho estreito. Então, o processo é um processo de um alienado para uma pessoa verdadeira, de uma pessoa constituída de filosofia mundana para uma pessoa que raciocina conforme o reino, não é? Que pessoas ao ponto de dizer como Paulo, e considero tudo o resto como perda, né? Porque já alcançou, a mente já foi transformada por esse caminho de
perda, né, de renúncia. É. 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 O irmão tá mencionando que no versículo aqui, especialmente no 22, são pessoas que estão no meio cristão, estão fazendo muitas coisas, né? Mas essas pessoas são mundanas, porque elas só estão fazendo coisas. E fazer coisas é a mesma ideia do papel, só estão representando algo, né? Elas não têm compromisso com o dono da coisa, né? Eles só estão usufruindo e representando. Pois não? Sim. A questão decisiva é se elas obedecem ou não. Sim. Já que nós estamos assim. Ah, boa. O irmão está perguntando o que mesmo? Quando a gente pede para a pessoa resumir, aí... deixa pra lá. É. O que está para nós aqui é aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então o irmão está perguntando se o Senhor está procurando obras de justiça ou o que é. O Senhor está procurando uma pessoa. O Senhor está procurando alguém que seja uma pessoa, porque assim, é claro que tem as obras, mas a pessoa, porque em termos só de obras, aqui não vai resolver, porque esses que ele falou, não vos conheço, está muito vinculado a obras, inclusive religiosas, né? Então, o Senhor está procurando uma pessoa, Ele está procurando pessoas que obedeceram ao Pai. E obedecer ao Pai é o que Ele chama de perfeição. Quando Ele se refere a Abraão, por exemplo, Ele fala que Abraão é perfeito. E aí mas Abraão é perfeito? Como assim? É perfeito, porque ele falou que é perfeito. Vai discutir o quê? Ele disse que é perfeito, ou seja, é a questão da obediência que ele está procurando. Esse é o critério. A obediência torna alguém perfeito. Então, sem restrição. Davi era outro cara, é sem restrição. Ele tropeça, mas não é isso que ele está interessado. Ele está interessado assim, o coração é para mim, eu peço, ele me dá, sem restrição.
sem restrição. Então é nisso que ele está focado, interessado, né? Pois não, irmão? É. Uhum. Isso. Exatamente. Exatamente. Isso. Isso. É. As boas ideias, elas não servirão. Elas não são contadas. E, pelo contrário, elas podem ser contadas ao contrário. Assim, podem servir de peso, né? Com certeza. O Senhor não está esperando boas ideias. O Senhor está esperando obediência. Dentro da obediência, algumas iniciativas, algumas coisas são permitidas. Davi tem iniciativas que não são exatamente demandas do Senhor. Então, dentro da obediência, por isso que eu disse, começando com o servo, estando essa parte do escravo resolvido, é possível falar de amizade, mas não é possível falar de amizade sem essa outra parte inicial, que é comum a todos nós, que é abandonar a tentativa de aprovar, de receber a aprovação de homens, abandonar esses papéis distribuídos, né? E focar e perguntar ao Senhor o que Ele quer, o que Ele me chamou, onde devo gastar minha vida, onde devo investir. E dentro dessa obediência, várias outras coisas acontecerão. Mas é só nesse contexto, né? Pois não. É. Ok. Ok. Uhum. É. É. Isso. Aham. É. Muito bom. Mas é isso. É muito bom mesmo relembrar. Não é, não é uma obediência sem prazer, uma obediência assim, assim, tipo de cara feia, né? Fazendo porque, bom, ele é maior que eu, então é o jeito de fazer. Mas é uma obediência por prazer e entendendo o que está sendo feito. Não é? Essa parte de você tem ciência perfeita de que você sabe o que está no final desse caminho estreito, não é? Esse caminho estreito, você não está fazendo ele murmurando ou lamentando, porque isso não serve também. Você entende o que está lá na outra ponta. E é por isso mesmo que tudo vale a pena, porque e outra, a parábola da pessoa que vende tudo que tem e compra o campo, não é? Com alegria. Então é muito, muito bem. Uhum. É, é, é.
Já me perdi aqui, onde é que eu tenho que retomar? Ele espera... Ah, quer falar? Uhum. 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 É. 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 Eu diria que a nossa tarefa porque que a nossa tarefa está em calar as vozes externas. Porque a identidade verdadeira, ou agradar o Pai, ou fazer a vontade do Pai, não depende de nós. Nós não temos como produzir isso. Não é possível acessar isso de forma da nossa parte até Ele. Ele precisa do nosso silêncio, e ele está super interessado em nos revelar o que Ele sonhou com cada um de nós. Mas Ele não compete com o barulho externo, com o nosso barulho interior, com o nosso, vamos dizer, com a televisão, com os nossos anseios, com um monte de aspirações. Ele não vai competir. Vocês lembram que ele vai levar o povo, vai tirar do barulho do Egito para levar para o silêncio. Porque nós vamos conversar sobre casamento, mas é no silêncio. E não nessa confusão toda. Então, a nossa tarefa talvez fosse como uma espécie de lista, fazer uma espécie de lista das fontes alienadoras, as fontes alienantes, as coisas que estão roubando a nossa atenção, que estão convidando para gastar energia, convidando para gastar tempo. Então a nossa tarefa seria, porque você veja, não vou lembrar agora, mas Paulo fala, talvez Efésios 4, ele fala, não sede como os gentios. Tá? Então, tudo que chega para nós, em termos cognitivos, em termos de entendimento, para nós, sempre tem a ver com contrastes. Nós não conseguimos entender nada se não for por contraste. Ou seja, como que você poderia dizer que está calor se a temperatura interna não estiver em contraste? Como que tudo é por contraste. Ou seja, entender a identidade, entender o Senhor, tem a ver também com entender o que é o contrário. Tá? Então, eu falo lá na chácara, você precisa ter uma lista preenchida do que o Senhor ama e do que o Senhor odeia. Porque se você ficar pensando só no que o Senhor ama, e você não entende o que o Senhor odeia, você está meio, a gente fala, cambeta, meio manco. Você entende só uma coisa, mas você não consegue se livrar das concorrências. Então, a identidade verdadeira não depende de nós, mas o silêncio é como uma espécie, assim, os irmãos meditem se é bem assim, mas eu estou pensando que é responsabilidade nossa, o silêncio, está entendendo? O despir das roupas falsas, o despir das folhas, da roupa de folha que nós mesmos produzimos. Tá? Então, é preciso entender quais são as fontes que estão roubando a nossa atenção.
Todas essas fontes precisam ser interrompidas. Todas elas precisam ser cortadas na raiz. Porque elas não cessam e elas estão o tempo inteiro roubando a nossa atenção. E o Senhor também quer a nossa atenção, mas Ele não vai competir com toda essa confusão. Então, tem a ver com um caminho de cruz, não é? Porque, e agora eu vou tentar dar uma guinada para o tema que eu deveria falar, que é liderança fraca, e eu só vou conseguir chegar no fraco, já vou adiantando. Na liderança eu não vou conseguir, até no fraco eu consigo. Mas, de uma forma meio simplista, o fraco está pronto para ser líder. Então, já está resolvida aí a questão. Ser fraco é o quê? Ser fraco é abandonar os recursos desta terra. E João fala claramente, não ameis o mundo, ponto final? Não. Nem as coisas do mundo. E você, de novo, precisa entender o que está implícito nessa palavra coisas do mundo. O que é a lista dessa coisa, do que está ali, não é? Você consegue fazer uma lista disso que ele está falando? Porque se você não conseguir, a passagem não significa nada para você. Tá certo? É como se fosse uma palavra condensada. Mas se você não descompactá-la, você não entendeu nada que está ali. Então você precisa entender as implicações ali. Então, ser fraco significa abandonar os recursos naturais. Por quê? Porque nós precisamos ser sustentados. Nós precisamos ser defendidos. Nós precisamos ser cuidados, precisamos ser alimentados. Precisamos que milagres aconteçam na nossa vida. E olha, eu estou imaginando que isso significa parte da coisa de ser conhecido do Senhor. Tá? Ser conhecido. Porque, veja, o Senhor está interessado ali em... A questão é conhecer ou não conhecer. Como que eu poderia me tornar conhecido do Senhor? Bom, se o Senhor precisa me alimentar, dar comida na minha boca, Ele precisa resolver a minha situação, porque eu não tenho condições em mim mesmo para isso. À medida que essas coisas vão acontecendo, eu estou me tornando conhecido do Senhor. Sim ou não? Estão entendendo? Agora, se você tem recursos para tudo, para que você precisa do Senhor? Não é isso? Para quê? Ou seja, que hora que Ele pode te socorrer? Em que momento Ele pode te socorrer? A despensa está abastada. Pintou espirrou, tem uma caixa de remédio para tudo. Que mais? Um advogado para processar todo mundo que me olhar com a cara feia. Me tratou mal, processo. Então, ou seja, em que momento o Senhor pode cuidar de mim? Então, à medida que você vai resistindo a todas essas ofertas de segurança, de proteção, de estar abastado, você vai se tornar fraco. Você precisará ser sustentado. E isso é talvez uma coisa bem mais literal do que significa ser dependente. E talvez eu pudesse dar um exemplo pessoal. Outro dia atrás, a Estefânia, minha esposa, falou assim: meu bem, precisamos comprar um tênis para você, né? Porque você só tem um, está usando demais, vai acabar gastando e tal. Calma. Aí eu disse assim, muito espiritual, né? Eu disse:
Não, não precisa. O Senhor sabe se eu preciso ou não. E quando Ele decidir que eu preciso, Ele manda. E aí, ficou um tempo assim. O Ângelo, um amigo nosso, irmão nosso lá da chácara, foi para o Rio pregar em algum lugar. Essas atividades aí E ele voltou do Rio com um tênis. Era para ele o tênis, mas não serviu. E aí ele chegou na chácara, foi mostrando para o pessoal, não serviu para ninguém. Mas por que não serviu para ninguém? Porque era para mim. E é esse aqui que eu estou. Então, ou seja, se a Estefânia compra o tênis, ele não me sustenta, ele não me dá de bandeja. Assim, ó, toma. Entende? Então, esse é um exemplozinho. Tem outros mais constrangedores, mas... Não. E nem me pergunta. Então, ser fraco significa abandonar os recursos e estar à mercê, tá? Então, é claro que isso é uma situação desconfortável. É claro que isso é uma situação... Tem uma irmã olhando para mim. Vou contar o que ela falou. Não vou falar o nome, então... A gente estava conversando sobre ir para a chácara, fazer o curso. Ela, mas eu não tenho dinheiro. Eu falei, mas isso não é problema. Outras pessoas pagam para você, outras pessoas te sustentam. Mas isso, assim, foi meio... Entende? Essa coisa de ser sustentado por outros não é uma situação tranquila. Né? Então, tem a ver, assim, você precisa abrir caminho para essa provisão chegar. Você não pode provocar a provisão. Você não, mas você pode provocar, ou melhor, você pode abrir caminho para isso. Assim como o silêncio, para ouvir a voz do Senhor, você também pode, de uma certa forma, não se bastar. Você permitir que outros cuidem de você, que outro te defenda, não é isso? Jesus ele é perfeito nessa questão de não se defender, de deixar que o Pai cuide disso, não é? E o Pai é competente e não há nenhuma dúvida se isso é seguro ou não, né? Se isso é sadio ou não, se isso é recomendável ou não. O Senhor é totalmente confiável. Amém? Amém. Então, essa parte, eu terminei. Essa parte a parte do fraco era até onde eu gostaria de mencionar, mas confesso que aí ficaria muita coisa para ligar com a liderança ainda. Teríamos algum tempo ainda? Tem bastante tempo? Acho que foi meio rápido. Mas poderíamos fazer perguntas, aí a gente faz direitinho, se for com o microfone, né? Essa provisão que você está falando de Deus, eu já tive nesse lugar por alguns problemas. Você não acha que alguns são chamados especificamente para isso e outros podem ser temporários? Tipo do tênis, eu estou falando especificamente dessa provisão do Senhor. Se é uma situação definitiva, se é uma situação temporária, ou se é uma questão específica. Se é um chamado específico. Eu
eu vou não vou assim admitir muitas possibilidades, porque fica muito complexo, e os que seguem a Jesus são chamados de discípulos. E os discípulos têm uma série de coisas pertinentes aos discípulos, né? E, assim, a ideia era escassez, porque precisa ser sustentado pelo Senhor. E a escassez não é algo que o Senhor tem prazer nisso. E é claro que não. Ele está provendo um meio seguro de caminhar. A escassez é um meio seguro. E ele está interessado em pessoas confiáveis. O Senhor está sempre procurando por pessoas confiáveis. Pessoas que ele pode delegar, que ele pode entregar autoridade, e elas não vão pisar na bola, não é? E isso é como, dentro de um caminho escasso, dentro de um trilho de dependência do Senhor, então precisa de algo, consulta, como o Pedro fala, precisa fazer uma viagem, consulta o quê? O saldo, o bolso, consulta a poupança. O saldo é que define se a pessoa vai ou não, não é? Então é claro que o saldo, o dinheiro, é o Deus, porque ele que decide cada coisa, né? Então eu não gostaria de especializar demais essa questão, porque aí abriria margem para outras coisas que eu acho duvidosas. Outras coisas duvidosas e aí duvidoso por duvidoso não vai dar certo, porque tem essa questão de parece que está fazendo a coisa, mas chega diante do Senhor e ele fala, não conheço, eu não admito isso aqui. Então, eu optaria pelo caminho certo, o do discípulo, que é um caminho de dependência, assim. E dependência precisa ser levado a termo, o termo. Então, significa que você precisa perguntar ao Senhor e pedir por qualquer coisa que vai se fazer, né? Aham. É. Tem uma pergunta? Isso. Certo. Aham. Eu realmente acho que aquela ideia dos autistas, assim, guardadas as devidas proporções, então o Senhor tem um foco. Esse foco é bem explicado nas aulas do tio Cristóvão sobre o reino. E o Senhor tem um foco, esse foco chama propósito eterno, que toca em indivíduos. E é dentro desse foco que ele vai liberar provisão, poder, capacitação para qualquer atividade. Dentro desse foco ele tem compromisso, né? Faz aqui. No meio da sua fala, teve um momento que você falou que a cruz é o instrumento
que faz fluir a verdadeira personalidade de Cristo em nós. E que, quando nós estivermos diante de Deus, que Ele vai nos reconhecer e nós deixarmos o personagem que foi nos imposto para ser o personagem real de Cristo é através da cruz. Eu queria que você retornasse, que eu acho que aqui, quando as pessoas começaram a perguntar, aí eu acho que fugiu e você não completou esse raciocínio da cruz relacionado ao personagem que Cristo quer que sejamos quando fluímos dele para retornarmos para ele. Você não fechou esse raciocínio aqui. Muito bom. A nossa conversão, esse é o processo que a gente chama de conversão, ou aceitar Jesus, ou Ele nos aceitar, enfim, é o início da nossa caminhada. E talvez salvação devesse ser revisto assim, pelo menos o suficiente, porque Jesus fala, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Né? E em outros momentos, Paulo fala sobre desenvolver a salvação. Então, o início da caminhada, o Senhor libera graça e poder para carregar a cruz. Essa troca de fardo. A troca de fardo me entrega o falso, não é? E toma o meu. Agora, então, a cruz não é necessária. Eu estou tentando, dentro do que eu estou falando hoje, que a cruz é a nossa, é esse processo de morrer o falso. Porque o início da caminhada é só o início da caminhada. Tem toda a desenrolar dessa caminhada com o Senhor por esse caminho estreito, e essa conferida é no final da caminhada. Então, a nossa cruz, essa que Ele nos convida a carregar, ela é um instrumento de morte. E vai dar em morte, não é? Porque nós somos chamados a testemunhar a testemunhar da verdade, a testemunhar do reino. E testemunha é a mesma palavra para mártir, né? É a mesma palavra. Ou seja, o nosso caminho vai terminar, né, com morte pelo Senhor, especialmente nos últimos dias, com a volta do Senhor, né? Então, eu não estou querendo dizer que a cruz que nós carregamos não é exatamente o processo de se parecer com Cristo. Eu estou dizendo que ela é um processo de destruir o falso, a identidade falsa, a identidade naturalista, assim, essa que nasce, do desejo dos outros que outros querem que eu seja tal coisa. Né? Então, e outra, não só isso, também como eliminando esse raciocínio natural de se prover, de se bastar, de se defender, de reivindicar, todo esse negócio, a cruz vai operando nesses pontos de perder o falso, né? De matar o falso. E é claro que isso vai implicar em vida de Cristo, mas eu estou focando especialmente na parte que ela vai eliminando essas roupas falsas, né? Essa aparência falsa. Né? E, na verdade, veja, nós, assim, em termos mais literais, nós somos quase todos, nós somos meio falsos mesmo, até literalmente, não é isso? O cabelo é pintado, os seios são refeitos, assim, nós somos totalmente... até fisicamente somos falsos, não é? Então, assim, a cruz, a nossa, não, que o Senhor nos convida, ela vai produzir
essa coisa assim, o que Paulo fala assim, sobre mim pesa uma sentença de morte, né? Então, essa coisa que nós caminharemos e constantemente com ela, né? E ela vai sempre pendendo para menos, né? Menos disso, menos. Agora, próximo passo. Agora, vamos mais longe um pouco, né? Agora você permitiu que eu te sustentasse. Então, agora eu também quero te curar. Eu também. Então, é mais ou menos por aí que estava. E o ir além, que também eu não sei se eu estou contribuindo muito com o ir além, mas pelo menos uma base para depois disso ir além, né? Não está fácil hoje. É. Tá. A fase da dependência e a fase do trabalho, há fases na nossa vida que nos levam à maturidade. Não, está certo. Por exemplo, está certo o quê? Porque os irmãos de fora... o irmão Tai está falando sobre pedir o pão todo dia, e o maná precisa cair todo dia. E o Sérgio está dizendo sobre... Mas olha só, por exemplo, Jeremias, no início do cativeiro, ele envia uma carta para os prisioneiros, e ele fala o quê? Constrói casas, e multiplica aí, e espalha aí, porque vai um bom tempo. Desfaz as malas. Fica aí. Depois chega outra carta. No capítulo 50, 51, por exemplo, já é outra coisa. Aí já tem que sair. Já é hora de sair. Então, é verdade que nós precisamos entender também é tempo de quê? Agora, assim, escatologicamente, nós estamos nos aproximando dos que não podem comprar nem vender. Não é isso? Então, talvez a ideia de que maná precisa cair do céu se torne mais necessário ainda. Não é? Misturou tudo agora? Nós estamos nos aproximando e o cerco está fechando. E a coisa vai apertar de forma que tem que ter a marca para poder participar do mercado. Seja lá, mas de qualquer forma, o que está escrito é que não pode comprar nem vender. Então, a ideia de depender do Senhor se torna muito mais relevante quanto mais nos aproximamos do final. Independente da fase, por quê? Porque o dia do Senhor pode chegar a qualquer momento para qualquer um de nós. Não é isso? Nós podemos nos encontrar com o juiz não só na consumação dos dias. Cada um encontra com ele em momentos diferentes. Então, esse negócio que ele está procurando o tempo todo. E sempre tem alguém que chegou no dia, o dia do Senhor chegou para ele, né? Olha só, gente, eu queria, porque assim, quando a gente sonda a palavra e sai extraindo
casos excepcionais e coisas, assim, eu queria que vocês, assim, o mais básico é olhar para os discípulos e como Jesus instrui os discípulos, tá? E nós precisamos nos encher disso, de Jesus e dos discípulos, como ele os instrui, como é a questão ali. Porque se a gente começa a partir para casos e casos e casos, a coisa fica muito dispersa. Então, veja, ele enviou os discípulos, ele falou: não leva dinheiro, não leva 2 túnicas. Vocês vão chegar em cada casa e pedir pouso, pedir comida, pedir. Vai ser assim. Então, se mudou isso, aí cada um tem direito de pensar assim, mas é por conta própria, não é? Se isso mudou, se não é assim mais, não é? Se as regras do jogo mudaram, se pode fazer a obra com bastante recursos ou não, né? O chamado, na verdade, é não confiar na riqueza. E para não confiar na riqueza, você vai se esbarrar com essa nossa cultura de poupar, guardar, juntar, se cercar de coisas, né? E se o chamado é não confiar na riqueza, a sua atitude em relação aos bens ela vai mudar. Hoje em dia, na verdade, nós servimos as riquezas e o dinheiro não serve a gente, muitas vezes. Porque a palavra fala que maldito o homem que confia no homem e que faz do seu braço, né, a sua força. Não é que confia no outro homem, mas que confia em si mesmo, né, na sua riqueza. Né? Tinha uma pergunta, Adriano. Eu acho que você precisa falar no microfone, né? Espera aí. Um negócio que tem me ajudado nesses últimos dias, e Deus tem falado muito comigo nesse sentido, e vem dessa remeditação, dessa releitura do livro A Patrola. Ele gasta bastante tempo falando que Deus não pode nos fazer nunca o mal. Tudo que Deus quer fazer conosco é bem, é contrário à natureza dele nos fazer mal. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. E o Bob Mumford gasta muito tempo falando sobre isso. Então, quando você está fugindo de depender de Deus, do tratamento de Deus, que ele fala sobre o fugitivo, você está fugindo de algo bom, né? E você está vivendo um falso engano, um falso consolo, e esse falso consolo, se persistir, pode te levar a perder o reino de Deus, a perder a salvação, e não concretizar e não manifestar a vontade de Deus na sua vida. Então, esse olhar desconfiado da identidade de Deus, às vezes a gente fica enganado sobre isso. Então, vou depender de Deus, parece, eu vou entrar num sofrimento, né? Eu vou entrar num castigo, numa coisa muito ruim, e isso é incômodo, né? Eu quero um consolo, mas não é isso. Não é isso. A manifestação da vontade de Deus, da dependência de Deus em nós, vai destruir coisas. E ele fala sobre fortalezas que precisam ser destruídas. Mas isso é bom. E em qualquer fase daquilo que Deus está destruindo em nós, eu não posso esquecer disso. Que Deus está me fazendo bem. É para o nosso bem. Né? Porque ele vai sempre caminhar nesse eterno propósito de Deus, que é bom, perfeito e agradável. Então, quando a gente olha ou permite que o nosso coração se encha de alguma desconfiança e corre para calçar um alicerce, um outro chão, nós estamos indo para uma tristeza, nós estamos indo para uma agonia, né? Porque não está frutificando isso que Deus quer fazer, e isso é morte, é uma forma de morte, é uma forma de contrariedade contra Deus.
Quem não leu A Patrola de Deus, lê. É que Jesus também fala que ninguém entrará no reino de Deus se não for como criança. Ou seja, entrar no reino de Deus é como uma criança, dependendo em todos os sentidos, né? Desde amor, alimentação, tudo. Mas depois, quando a gente vai além, a gente vê que não é bem assim. O apóstolo Paulo faz coleta de dinheiro, de recursos, né, para enviar para uma outra comunidade que está necessitada. Ou seja, a provisão veio num outro lugar, para ser enviada para outro lugar, para abastecer a necessidade daquele povo lá. Então, eu creio que tem que estar atento ao Espírito e ver o que o Espírito Santo está nos dizendo. É hora de aguardar que vem provisão, ou para o outro vai estar dizendo, olha, vamos prover a necessidade daquele lá. Então, nos leva sempre a uma dependência, ou eu tenho provisão e sei que uma hora vou ter que ajudar alguém, ou alguém sabe que vai ter provisão e um dia vai ter que me ajudar, né? Então, essa atenção ao Espírito Santo e deixar que Ele nos dirija nessa hora é que vai fazer com que a gente seja conhecido de Cristo ou não. Então, não quer dizer o tanto de riqueza que tem, ou menos, mas desde que eu não paute a minha vida pelas riquezas. Porque garanto que se o cara tem bastante dinheiro e Deus diz assim, dá tudo que tu tem para aquele lá, vai ser difícil. Então, aí fica difícil de um rico entrar no reino dos céus, né? Mas se a gente tiver essa liberalidade, não vai ter problema nenhum. Creio que foi muito bom para nós. Sempre que o Johnny fala, desperta muito, vai fundo. O ano passado foi muito bom, esse ano também foi muito bom. Realmente nos traz uma nova abordagem, uma nova maneira de pensar. E a pergunta que ele faz é muito relevante, deu uma boa iniciada em saber o que Jesus quer dizer quando ele fala, não vos conheço, né? Então, ele conseguiu dar uma boa iniciada, né, nessa pesquisa, e nós precisamos estar sempre perguntando isso para Deus mesmo. O que significa isso, que não vos conheço? Gostei muito, achei que foi bastante proveitoso. E o problema surge quando nós queremos começar a definir coisas, né? Aí já começa a ficar confuso, porque a vontade de Deus, perfeita e santa e agradável, é pessoal, intransferível e atual. Ou seja, a vontade de Deus para ontem, para mim, não é a vontade dele para hoje. E a vontade de Deus para o outro, não é a vontade de Deus para mim. E não pode ser transferido, não pode ser copiado. Então, não podemos começar a tomar o lugar e começar a estabelecer aqui regras sobre bens materiais, porque isso não está na Bíblia e não é nosso propósito. Agora, a vontade de Deus e é radical, e precisa usar exemplos como ele usou, que senão a gente não acorda do sono e não começa a entender que o negócio é grave. Nós estamos chegando nos últimos dias, chegando na volta de Cristo. E Jesus chamou o cara de louco, né? Então, não queremos ser chamados de loucos, né? Essa noite eu vou construir prédio, vou fazer isso, você é louco, essa noite pedirá a tua alma. Então, nós precisamos de tomar um susto mesmo, e acho que o Johnny conseguiu fazer isso, né? Conseguiu nos assustar bastante. Está bastante gente incomodado, e isso é muito bom, muito positivo. Fique incomodado e faça perguntas, mas não pense que nem Johnny nem eu vamos responder. É pessoal, intransferível. A vontade de Deus não pode, você vai ter que perguntar para outro o que você tem que fazer. Mas realmente nos tirar tirar a roupa da falsidade, da falsa imagem, das coisas. Por isso ele fala, ensina-nos a contar nossos dias. Eu já falei assim, que inventar, na nova invenção, que seria maravilhoso, mas não existe, né? Não vai existir, é um medidor do tamanho espiritual real, verdadeiro. Porque eu vou te falar, cada um de nós, assim, quando põe lá, assim, meu Deus, eu sou desse tamanhozinho. Quer dizer, quantos dias que eu realmente vivi na realidade, quantos dias que eu tenho, né, e ter pessoas que estão, você não dá nada por elas, que quando põe lá vai crescer, né? Então, se tivesse um medidor
espiritual, né? Um espelho, né, espiritual, que você olhasse e visse seu tamanho verdadeiro diante de Deus. Então é isso que ele nos desafiou, né? Sair da falsidade, das falsas coisas que todo mundo fala, poxa, ele é homem de Deus, oxe, ele faz isso, faz aquilo, ele fala, né? Isso aí não prova nada, né? O que os outros falam de cobrança e de condenação, reprovação, e o que eles falam de elogio não quer dizer nada, né? Nós precisamos saber se ele realmente, o que ele acha de nós e o que veio de nós que realmente agradou a ele.